Tamandaré 100% Jesus, agora são 7. Glória a Deus. Voltamos com o quadro A Voz do Divino, momento da ministração da palavra. E hoje nós vamos começar a abordagem de Tiago, propriamente dita, a abordagem do capítulo 1, que devo fazer em duas partes, eu penso. Vai depender da inspiração, não é? Louvado seja Deus. E eu quero convidar vocês a ler comigo esses primeiros 18 versículos de Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense em tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seu caminho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Louvado seja Deus. Fiz questão de ler esses versículos, e eu vou dizer isso, mas eu acho que nem precisava, né, dizer. Para que você veja o quão é importante ler a Bíblia sistematicamente. Eu quero aproveitar e dar essa orientação a você que é novo convertido, tá? E normalmente pergunta: rapaz, como é que eu faço para ler a Bíblia e tal? Meu irmão, como é que eu leio a Bíblia?
Tem gente que quer começar pelo livro de Apocalipse, né? O pessoal gosta do movimento. Tem gente que quer começar pelo livro de Apocalipse. Tem gente que quer começar pelo Velho Testamento. Eu, particularmente, tive a oportunidade de fundar o discipulado aqui em Recife. Não fui o único. Teve várias pessoas que, simultaneamente, abriram esse trabalho, esse movimento de discipulado em uma denominação grande aqui no estado de Pernambuco. Éramos nós quem fazíamos as apostilas. Depois, né, com nova administração, o discipulado pegou um novo formato. A convenção geral viu que, infelizmente, poderia arrecadar alguma coisa com isso, e aí criou também a lição do discipulado. Enfim, essas palavras. Só quer dizer que fiz parte, né? Eu sou um dos fundadores da época do discipulado, quando nós confeccionávamos as apostilas. E eu sempre fui abordado pelas pessoas novas convertidas sobre como ler a Bíblia. E eu sempre sugeri, didaticamente, começar pelo Novo Testamento. Mas não só novos convertidos, como pessoas que já têm algum tempo de convertidas. Sempre sugeri às pessoas a lerem o Novo Testamento. Ler a Bíblia, estar sempre orando também, né? Eu tenho dito nas minhas abordagens que se você só lê Bíblia e não ora, você fica um crente muito crítico, muito metido a sabidão, fica muito metido a intelectual, fica muito, às vezes, muito cético, por aquilo que pareça. Não é? Mas quando você ora, aí você tem uma reação diferente, um comportamento diferente. É como se você só orar e não ler Bíblia. Vai ficar aquele crente alienado. Né? Se não ler Bíblia, vai ficar um crente preguiçoso de pensar. E aí tudo para você vai ser mistério. Tudo é mistério. Mistério existe, mistério existe. Mistério é aquilo que a gente não consegue entender, compreender. Milagre é um mistério. Não consegue explicar, porque não consegue entender. Mas tem mistério que já foi revelado. E aí não é mais mistério. Mas para quem não gosta de pensar, continua sendo mistério. Né? E não há nada que não nos possa ser revelado. Não há nada que não nos possa ser revelado. Inclusive, Tiago diz sobre este assunto, que quem não tem sabedoria, peça a Deus. O versículo 5. Que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Esse não lançar em rosto seria Deus não cobrar. Não é? Seria Deus não cobrar. Mas em outro momento Jesus já disse que a quem muito é dado, muito é exigido. Deus não fica no pé da gente. Qualquer coisinha, perturbação na cabeça. Qualquer coisinha, consciência pesada. Qualquer coisinha, juízo divino. Não, Deus não fica assim. Aquela marcação cerrada, não. A gente tem que entender, pelo que Jesus diz, que a quem muito é dado, muito é exigido. A gente deve entender, como em outro momento o apóstolo Paulo diz, todos nós prestaremos contas a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus dá sabedoria. Agora, então eu não vou pedir não, sabedoria não. Oxe, peça, viu? Peça. Peça para Deus abrir o entendimento, para Deus abrir os olhos da sua alma. Não é? Por que é importante? Porque Paulo diz em outra escritura que, em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Para que não lhes resplandeça a verdade do Evangelho. Então, ficar na cegueira espiritual não é bom. Não é bom porque, além de estar sob influência maligna, é o que pelo menos se entende de 2 aos Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Então, manter-se cego é estar sob essa influência maligna, ainda está incrédulo, e é evidência de continuar povo gentil espiritualmente. E povo gentil, gentil com O, no sentido espiritual, porque gentil com O é não ser descendente de Abraão, gentil com O é não ter sangue hebreu corrente na veia. Porém, quando se converte este gentio, ele se torna Israel de Deus. Passa agora a fazer parte de uma nova classe de pessoas, que é a igreja. Porque ser gentio é ser ficado para trás. Além de não ter a genética de Abraão, além de não ter essa historicidade da fé, é ter ficado para trás, é não ter conhecimento do Deus do céu. Como Jesus disse, assim são os gentios. Em Mateus 6, que vivem ansiosos pelo dia de amanhã, pela comida, pela veste, pelo calçado. Porque o gentio com O, por não ser descendente de Abraão, geneticamente, historicamente falando, ele não tem a revelação do Deus do céu. E no contexto de Mateus capítulo 6, quem conhece Deus sabe que Deus é providência. Quem conhece Deus sabe que Deus cuida. Quem conhece Deus não faz prova de Deus. Quem conhece Deus não faz teste de Deus. E se não conhece Deus, ficou para trás, está atrasado no mundo espiritual. Está em defasagem espiritual. Então, conhecer, ter o entendimento aberto, ter a sabedoria aberta, ter a sabedoria. E aqui se mescla a sabedoria com a inteligência. Se mescla aqui. Aqui no contexto não há decantação. Existe o dom da palavra da sabedoria, que se refere quando se refere ao dom, se refere a uma direção certeira que você recebe de Deus, e aí em fazê-la dá certo, funciona. A palavra da sabedoria, é a palavra, corresponde à palavra bara, a execução. É Deus dizendo assim, 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 assim. É o conselho diretivo de Deus, é a ordem imperante de Deus, é por aí. É algo do tipo assim, não tem como errar, porque foi Deus quem falou, foi Deus quem disse. Diferente da palavra do conhecimento, que é uma revelação atemporal. É uma revelação do passado, do presente e do futuro. Do passado, porque a gente esquece, ou passou e a gente não tomou conhecimento. Aí Deus traz à tona. Do presente, que a gente pode não estar atualizado, e o Senhor traz à tona. E do futuro, aí só Deus sabe o amanhã, é Deus trazendo
o que ainda vai acontecer para o nosso tempo. A palavra do conhecimento tem esse tripé kairos, né? Esse tripé cromos também. Mas aqui, essa sabedoria é o entendimento, é a compreensão, é a inteligência. Aqui não há decantação para isso. Isso aqui é de forma plena. E aí se adquire esta sabedoria que Tiago faz menção, a leitura da palavra. Tem gente que quer entender Bíblia sem ler Bíblia. Aí diz assim, eu vou fazer um curso de teologia. Se esse curso não for reconhecido pelo MEC, você só vai perder tempo e jogar dinheiro fora. Porque não vai poder fazer um concurso público, não vai poder concorrer a uma vaga de emprego, a não ser que a denominação que você faça parte exija que você tenha um curso de teologia em seminário evangélico para poder ocupar uma função eclesiástica e ter para você a garantia de que você fazendo, você vai ter seu espaço lá no ministério. E obviamente, dependendo da função eclesiástica, ou cargo, como alguns usam, pode ser que você receba algum prolabore, algum quinhão, algum ajuda de custo, que lhe dê para viver e bancar sua família. Do contrário, não tem futuro fazer esse curso de teologia. Você só vai perder tempo e dinheiro. Não, pastor, eu quero fazer só para conhecer Bíblia. Bebi dessa água para que você não beba. Para dizer a vocês para não beberem assim. Né? Se bem que, graças a Deus, o meu curso, ele é validado pelo MEC. Né? Mas eu quero dizer a você que, se for para conhecer só Bíblia, ainda assim não é o caminho. Ainda assim não é o caminho. Quer conhecer Bíblia? Leia a Bíblia. Mas no curso de teologia ensina, não ensina a Bíblia. Tem gente que faz teologia e se desvia. Gente que entra em seminário e sai incrédulo. Entende? Porque a letra mata. A letra mata. Quer conhecer Bíblia? Eu espero que na sua denominação tenha uma boa escola bíblica. Se é sábado é sabatina, se é dia de domingo é dominical, se é outro dia da semana é escola bíblica. Amém? Dia desses até estava orientando um colega que disse, pastor, a escola dominical da minha igreja é na segunda-feira. Aí eu disse, bem assim, então não é dominical, é escola bíblica. Orientei. Porque o nome dominical é porque é quando é dia de domingo. Aí também, pastor, nem tinha me ligado nisso. Pelo costume, nem a tradição. É importante entender esse detalhezinho bobo, mas é importante, né? Tem que ler Bíblia. Para conhecer Bíblia, tem que ler Bíblia. E veja detalhes de verdades, de princípios que a gente observa só nesse trecho do capítulo 18 de Tiago. Veja a riqueza, né, de valores, de princípios, de verdades, que se nós estivermos atentos, teremos resiliência, seremos resilientes, né? Seremos resignados diante de adversidades. Eu até orei. Você que não acompanhou a oração das 7 horas da manhã de hoje, estou inclusive com essa mesma camisa, né? Depois acompanhe a oração lá no Instagram, aqui no Instagram. E quando eu estava orando, me veio ao coração de que não justifica, mas algumas pessoas
tem a sua relação com Deus afetada por adversidades em suas vidas e acabam se permitindo que isso interfira em sua relação com Deus, quando ele não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver. Deus não tem culpa de nada. Aí você diz, mas pastor, ele não pode tudo, ele não sabe de tudo. Sim, mas ele não tem culpa de nada. Não é assim, quem tem menos culpa é Deus. Porque Deus não tem culpa nenhuma. Deus não tem culpa nenhuma. Ouvimos, para quem está me acompanhando pela AM 890 e pelo aplicativo, ouvimos a participação do pastor Heleno hoje, inclusive no áudio dele, ele faz menção do livro de Lamentações, onde Jeremias diz de que queixam-se os homens, queixem-se de seus próprios pecados. Deus não tem culpa nenhuma. Não é assim, quem tem menos culpa é Deus. Não, Deus não tem culpa nenhuma. A culpa é nossa. E só não está pior porque Deus é na nossa vida. Eu quero dizer que a tua situação só não está pior porque Deus é na tua vida. Porém, não está melhor por causa de nós mesmos. Não temos sabido administrar o tempo, os recursos. Às vezes, procuramos sarna para se coçar. Às vezes, somos nós que pegamos expressões folclóricas, né? Em pepinos, abacaxis, bomba chiando, batata quente. A turma associa essas coisas. É uma salada a vida da gente. Como é o negócio aqui de fruta? Pronto. É uma quitanda. É uma quitanda. Glória a Deus, a vida da gente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente, às vezes, faz uma plantação ruim e aí a colheita, meu Deus, não é? A colheita é péssima. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, não erreis, o que o homem semear isto ceifará. Então, às vezes, a gente está colhendo o que plantou, às vezes. Mas, enfim, em meio às adversidades, as coisas ruins que nos acontecem, quem não tem culpa é Deus. E aí a gente permite muitas vezes que isso afete a nossa relação com Ele. Olha, o que tem de gente está desviada, e o que tem de gente que está ainda na congregação, está no caminho, mas não é mais a mesma pessoa de quando abraçou a fé. Esfriou no amor, a sua relação com Deus está minguada, já não ora como antes, já não lê a Bíblia como antes, já não louva a Deus como antes, não é aquela pegada no arado que tinha. Por quê? Ah, não, é muita prova, não é? É muita luta, meu Deus, não, por causa disso, por causa daquilo outro. Deixou afetar, por quê? Faltou aí algumas coisas, está faltando algumas coisas, está faltando maturidade, e está faltando, eu vou pontuar só essas duas, está faltando maturidade. A maturidade que eu me refiro é essa sabedoria que eu comuniquei antes, o entendimento que Deus não tem culpa nenhuma. Entende, amados? E está faltando exatamente o conhecimento dessas verdades aqui, ó, da Escritura Sagrada, não é? Como do tipo gloriar-se no abatimento,
mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Como é que eu vou entender isso aqui? Não é, irmão? Como é que vamos entender esse tipo de coisa? Para isso, precisamos da sabedoria do alto. E para isso, precisamos fazer essas duas coisas, como já disse, simultânea. Orar e ler Bíblia. Porque tem que andar junto. A oração e a leitura da Bíblia. Pelo que eu volto a dizer. Como já disse no começo. Se você só lê Bíblia e não ora, você perde a sensibilidade, fica muito racional. Aí vai ficar aquele crente muito cri-cri, né? Metido a sabidão. E migrando para o ceticismo. Aí, é porque não ora. Se você só ora e não lê Bíblia, vai ficar aquele crente todo animado, todo fervoroso, todo sensacionalista. Tudo é mistério, porque ele tem preguiça de pensar. E anda mais flutuando do que com o pé no chão. Tem que andar junto. A leitura da palavra e a oração. A oração e a leitura da palavra. O poder e o conhecimento e o poder. Amém? A isso se relaciona a sabedoria que Tiago se refere aqui, pedirmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Voltando aqui. A prova da vossa fé produz paciência. Paulo trata disso quando escreveu os Romanos. Né? A gente viu isso na leitura que fizemos de Romanos. Louvado seja Deus. Paulo, ele trata disso. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, esse conhecimento, aí volta a dizer, a falta de maturidade, mas a falta também, amados, de leitura bíblica. A falta de leitura bíblica. Porque se você começar a ler a Escritura, você vai perceber que isso vai lhe ajudar a lidar com situações adversas. Vai lhe ajudar a ter um comportamento diferenciado. Quando eu falo de resiliência, resiliência significa encarar a situação, problema, sem se deixar abater, sem adoecer. Resiliência é isso. Resignação é você tirar proveito da adversidade. Porém, para essas duas ações, como cristão, é necessário estreitar a relação com Deus em oração, estreitar a relação com Deus na devoção, e aí a devoção é um conjunto de coisas, é estar orando, louvando, lendo a palavra, participando dos cultos, sendo cristão proativo, envolvido na evangelização, na visitação, assíduo nos cultos. Procure ser assíduo nos cultos, irmãos. Procure estar participando de culto. Procure estar envolvido na visitação aos enfermos, aos irmãos que você percebe não tem ido à igreja que você congrega. Procure visitar. Se tem tempo, frequente o círculo de oração. Se puder, sempre faça um jejum. Se puder, sempre faça vigília. Agora tem a onda, agora são essas mini vigílias, né? É interessante, participe. Isso vai ajudar você a ter essa sensibilidade espiritual. Isso vai ajudar você a ter o entendimento aberto. E isso sempre acompanhado de leitura bíblica. A minha sugestão, para quem ainda fica fazendo esse tipo de pergunta, começar pelo Novo Testamento. Amém? Começar pelo Novo Testamento. Louvado seja Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele diz, não é?
essa fala que Tiago faz menção aqui, que a prova da fé produz a paciência. Louvado seja Deus. Romanos, estava procurando aqui, lembrei, Romanos capítulo 5, né? Romanos capítulo 5, diz assim a Escritura. Deixa eu achar aqui, achei. Verso 3 de Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu fiz menção na abordagem da introdução de Tiago, que Pedro disse, para não estranharmos a ardente prova que vem sobre nós, como se coisa estranha nos acontecesse, mas glorificássemos a Deus, porque sobre nós repousa o Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. E aí o cristão tem que ter esse entendimento, não é só por causa de pecado que as coisas ruins acontecem. Não. De repente, a doença que você está com ela no corpo, Deus o livre, se você não estiver doente, né? E lhe cure se você estiver doente. O liseu, né? O desemprego. Que mais? A ameaça da falência da empresa. A ameaça da dissolução conjugal. O que mais pode estar acontecendo? Meu Deus. Isso que você está vivenciando não significa necessariamente que seja pecado pessoal. E eu já disse em outra abordagem, se alguém enxerga que é a mão de Deus pesando sobre o irmão, ora, tem um olhar diferente, tudo beleza, é a mão de Deus, beleza. Mas se é a mão de Deus, à luz da Escritura Sagrada, é Deus evidenciando amor para com esse irmão, porque o Senhor repreende e castiga quem ama. Deus pune a quem ama, Deus disciplina a quem ama. Então é amor de Deus. Mas a pessoa que está passando pelo processo deve fazer o que eu falo de checklist. Não, eu não fiz por onde está passando pelo que eu estou passando. Não é? Então, isso aí já está eliminado. Então isso aqui pode ser o quê? Uma provação. Uma situação tempestuosa que vai passar, porque toda tempestade passa. Disse Salomão. A invernada passa, a chuva passa, e o tempo de cantar chega, aleluia. Vai passar, vai passar. Vai passar, em nome de Jesus. Essa tempestade vai passar, aleluia. Ou, se é provação, isso é para que seja produzido paciência em mim. Paciência. A paciência, ela tem no seu interior alguns elementos que eu quero destacar aqui, que é a empatia. O que é isso? É a habilidade, usando termos bíblicos, é a habilidade de chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É muito fácil se alegrar com quem se alegra. Às vezes não, a gente pensa assim, é fácil se alegrar com quem se alegra. Às vezes não. Tem gente que não se alegra quando o outro se alegra. Tem gente que se incomoda com a tua alegria, com o teu sorriso. Tem gente que se incomoda quando tu estás bem. Tem gente que se incomoda.
foi até alegre. Em vez de ser alegre, ô rapaz, que benção, aleluia. Só vive alegre. É isso que se incomoda. Não é fogo. Não é fogo um negócio desse. Aleluia. Porque são pessoas que estão longe da cristandade. Estão longe do evangelho de Jesus. Pode até estar dentro de alguma denominação, mas pelo menos Bíblia não tem na cabeça. Pronto. É gente assim que a gente percebe, não lê Bíblia e não ora. E às vezes ora, mas não lê Bíblia. Tem que andar junto. Enfim, olha, eu volto a dizer, se melhorar como crente, melhora como gente. Né? Aleluia. Meu Deus, é muita coisa que tem aqui. Eu acho que não vai ficar em duas partes só, Tiago. Acho que vai ficar um capítulo rendendo, né? Mas a gente vai andar. É que graças a Deus o Senhor tem aberto a porta da palavra, né, irmãos? E vem a inspiração. Mas veja como é importante só a leitura desses 18 versículos. Veja o que a gente está aprendendo. Claro que, apesar do quadro A Voz do Divino ser o momento da ministração da palavra, mas não fecha aqui, né, a porta. Serve de norte para nós, inclusive, seguirmos na leitura, na reflexão, não é? Na meditação da palavra. Glória a Deus. Eu espero que eu tenha ajudado vocês desde quando voltei para a Rádio Tamandaré em março deste ano, 2025, estou falando isso, com esse quadro A Voz do Divino, nesse formato que eu faço há mais de 25 anos, no Rádio Pernambucano, não é? Muito mais. Espero que ajude vocês e tenha ajudado a vocês numa leitura diferenciada da Escritura Sagrada e numa compreensão diferenciada, né, do texto bíblico, no sentido do que normalmente é falado por aí. Louvado seja Deus. Tiago continua dando orientações para a igreja que, já dissemos na introdução e vimos aqui no capítulo 1, estava dispersa por causa da diáspora que aconteceu, a perseguição que aconteceu em Jerusalém. Eu penso que você deve assistir, se ainda não assistiu. Está aqui no Instagram, está no YouTube, Acorda a Bênção, a abordagem da introdução. Né? E entender que a motivação de Tiago em escrever essa epístola foi exatamente para ajudar os irmãos a enfrentarem as provações. E as provações que eu estou me referindo não foram essas que, inclusive, eu acabei de mencionar, de pão, de veste, de calçado, de desemprego, de insucesso trabalhista, ou empresarial, ou até conjugal, ou até algum infortúnio eclesiástico que você está vivendo. Mas a perseguição propriamente dita pela causa do Evangelho. Lembrando que a provação que o apóstolo está tratando aqui com os cristãos dispersos era por conta da perseguição que a igreja sofria, não é? Em toda esses primeiros séculos, não é? Da igreja. Esses primeiros, se eu não me engano, historicamente falando, esses primeiros 3 séculos. Cada século tem 100 anos. Não é?
porque quando Teodósio, alguns acham que foi Constantino, mas a história diz que foi Teodósio, ele sistematiza o catolicismo romano. Isso é lá pelos anos 380, não é? Meados do mês de fevereiro, que a perseguição ela fica pior para os cristãos, ela fica pior. Porém, desde a morte de Estevão, por apedrejamento, né, que a perseguição ela é introduzida aos cristãos. O livro de Atos, por exemplo, ele é datado dos anos 63 depois de Cristo. Lucas, quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos. E não demorou muito após a ascensão de Jesus a perseguição acontecer. Não demorou muito. Então vamos arredondar para aproximadamente vamos lá, fazer um cálculo rápido aqui. Com 33 anos, Cristo é morto, mas não demora muito. 3 dias depois, aleluia, ele ressuscita. Passa 40 dias com os discípulos. 40 dias, um mês e chega nem 2 meses, né? 33, não fecha 34 anos, não fecha. 34. O livro de Atos é escrito aos anos 63. Então você observa que não há muita distância da ascensão de Jesus à diáspora. Não há muita distância. A perseguição já começa aí. E também não há muita distância, porque aproximadamente 2 séculos depois, 2 séculos, eu já estou com meio século de vida. Para não esquecer, dia 22 de setembro, aniversário do pastor Amaro. Aleluia. Meu presente é que vocês colaborem com essa obra. Meu presente é que vocês colaborem com essa obra. Então você vê que 100 anos parece muita coisa, mas não é essas coisas todas. Não demorou muito. A vida dos cristãos foi sempre difícil. A vida cristã é sempre difícil. Porém, a nossa esperança é que as aflições do tempo presente não se comparam, aleluia, com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem pareia não, irmão. O que nos espera, o que nos aguarda, meu Deus do céu, aleluia, é bem maior do que as provações, é bem maior do que as lutas, é bem maior do que as provas. Seja crente para ir morar no céu. Se determine a se erguer nesta hora. Se determine a voltar ao primeiro amor nesta hora. Se determine a servir ao Senhor incondicionalmente, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Se determine a servir ao Senhor com determinação, como disse Ananias, Misael e Azarias a Nabucodonosor. Se o Deus a quem servimos, Ele não nos livrar da fornalha ardente, fica sabendo que nem assim ainda nos prostraremos diante da tua imagem. Aleluia! Se determine a servir a Deus com determinação mesmo,
Como disse o apóstolo Paulo, que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a fome, nem a espada o separaria do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta palavra que eu tenho para você nesta manhã. Claro, a gente vai seguir com a abordagem de Tiago. Eu acho que devo voltar a esses primeiros 18 versículos, ainda não sei. Vamos na inspiração. Mas, se esta palavra não mexeu com você, não lhe impactou, não fez nada, foi a voz de Amaro Corrêa. Mas se ela mexeu, se ela lhe impactou, aleluia, foi a voz de Deus, a voz do divino.